Existem casos onde os policiais precisam fazer mais do que apenas prender criminosos. Alguns até arriscam a própria vida para salvar pessoas. You're alright, you're a brave boy. You're a big brave boy. Hey, you okay? E outros até adotam crianças que precisam de ajuda. She means everything. Absolutely everything to me. Aqui estão 7 casos onde bons policiais fizeram coisas incríveis. Começando por esse policial que precisou quebrar a janela do carro para evitar uma tragédia. No dia 18 de março de 2018, o policial Andrew Gilchrist, do Departamento de Polícia de Atlanta, respondeu a um chamado de uma criança de apenas 1 ano que ficou presa em um carro. Infelizmente, a avó da criança, que havia estacionado para fazer umas compras, deixou as chaves dentro do veículo e o carro travou com sua neta dentro dele. Essa situação por si só já seria aterrorizante, mas tem um detalhe que torna tudo pior. Acontece que as temperaturas nesse dia estavam na casa dos 30 graus Celsius, e dentro do carro isso era ainda pior. Os bombeiros já tinham sido acionados, mas cada minuto que se passava podia ser fatal para a pequena garotinha. Por isso, os policiais tinham que agir rápido. Essa era uma decisão complicada, visto que qualquer coisa que acontecesse com aquela garotinha passaria a ser culpa deles por não terem esperado a equipe de resgate. Foi nesse momento que o policial Andrew decidiu quebrar a janela por conta própria. Other end. Yep. Hey, you okay? You okay? You okay? Right, I just tell them I put my keys on the seat and it automatically locks. Door handles up front. Right here on the side, you see my keys are right there. Felizmente, eles agiram sem medo e seguiram seu instinto. A garota não teve um arranhão sequer e rapidamente foi tirada do veículo por sua avó. Depois de quebrar a janela e salvar a criança do calor e de um trágico fim, esses policiais incríveis tiraram um momento para conversar com a menina e sua avó para garantir que tudo estava bem. Oh, Hey, sweetie. say hi. Give me 5. Oh, you got other things to do right now. You okay, Yeah. sweetie? Oh, goodness. You ain't hit her, did it? No, no, she good. O fato das chaves da mulher estarem no banco da frente significava que não houve negligência da parte dela. Aquele tinha sido apenas um terrível contratempo. Por isso, as duas seguiram seu caminho e não houve nenhum registro de crime. Esse policial tomou um grande susto ao encontrar uma criança abandonada. Ela tinha acabado de ser sequestrada. You okay? Akron Police, come out! Hey! Akron Police! No dia 1º de março de 2024, os policiais localizaram um veículo estacionado em Akron, Ohio, que fazia parte de um alerta Amber emitido mais cedo naquele dia. Acontece que um homem chamado Larry Spencer, de 54 anos, havia roubado uma caminhonete em frente ao Dollar General. Mas o que ele não contava é que dentro dela havia uma criança de 2 anos no banco de trás. Foi então que Larry decidiu abandonar o carro em uma esquina qualquer e fugir, deixando para trás a criança que não entendia nada do que estava acontecendo. O incidente ocorreu por volta das 14 horas e 11 minutos, e graças à agilidade da polícia, o alerta foi emitido cerca de 30 minutos depois. Acontece que quando um alerta desse é emitido, todos os policiais recebem a notificação, a imprensa é obrigada a falar sobre ele na televisão, e assim toda a cidade fica sabendo do que está acontecendo. Foi isso que ajudou na localização do pequeno, já que pouco depois das 15h30, um policial de Akron encontrou a caminhonete e finalmente a criança foi resgatada. What's your name, buddy? You okay? Here, what's your name? You don't know your name? Alright. Here, let me get you out of this car seat. You okay? It's okay, let me get you out of the car seat. Savings with MyPerks. Find your My personality and You want to sip your water? details at johnnytv.com/MyPerks. Okay.
You're okay. You want to get out? You want to stay in your car seat? I'm a police officer. I'm here to help you, buddy. Oh, that's okay. 15 minutes isn't long. Hold on, let me turn this radio down. It's okay. Here, I'm gonna take you out. Okay, it's okay. Let's get you out of here. It's okay. Your jammies wet. It's okay. Shh, shh, shh. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay, buddy. You hungry? Okay, we're gonna get you to your daddy, all right, buddy? O menino estava desnorteado com tanta gente estranha aparecendo de repente, mas quando ele entendeu que aquele policial era do bem, o pequeno não conseguiu mais segurar suas emoções e chorou bastante. Felizmente, o policial que encontrou a criança também tinha um filho pequeno, o que o ajudou a lidar com a situação e ajudar o garotinho a se manter tranquilo enquanto seu pai chegava para buscá-lo. Enquanto cuidavam do menino, os policiais receberam pelo rádio a notícia de que o suspeito havia sido localizado por uma outra força-tarefa. Akron Police, come out! Hey, Akron Police! They got him. Well, hold on. Stand by. All right, have a seat, boss. Felizmente, aquele pesadelo havia chegado ao fim. O menino de 2 anos, que passou quase 1 hora sozinho em uma caminhonete roubada, foi devolvido à sua família ileso. Já Larry Spencer foi indiciado por diversos crimes, inclusive sequestro, rapto de menor e roubo qualificado de veículo. Já esse policial resgatou uma criança e decidiu adotá-la. She means everything. Absolutely everything to me. Tudo começou quando o policial Brian Zach recebeu um chamado sobre uma garotinha de 2 anos que havia sido abusada pela própria mãe e seu namorado na cidade de Kingman, Arizona. Naquele momento, os 2 predadores já haviam sido presos, mas havia uma situação diferente nessa ocorrência. Quem ficaria com a pequena criança? As imagens da câmera corporal capturaram o momento em que o policial conheceu a garota e foi aí onde tudo começou. Logo, ele notou que mesmo tão pequena, a garota já trazia marcas de uma vida difícil, visto que ela estava com um de seus olhos inchados. Havia e seco em ambos os ouvidos. Ela tinha vários hematomas pelo rosto, mas, mesmo assim, era uma criança feliz, uma garotinha de 2 anos com uma vida inteira pela frente. Felizmente, Brian resolveu levar a garota com ele de volta à delegacia, onde uma linda relação estava começando. Enquanto esperavam os serviços sociais chegarem, o oficial Zach e Kyla assistiram um filme infantil. A menina amou a ideia, e agora em segurança, ela até mesmo se sentiu à vontade para segurar a mão do policial, mostrando o quanto confiava nele. Quando seu turno terminou, o oficial Zach foi para casa, mas ele não conseguia parar de pensar na criança que havia deixado para trás. No outro dia, ele ligou na delegacia para ter notícias da garota, quando foi surpreendido com a pergunta que mudaria sua vida. Você gostaria de adotar a pequena Kyla? Acontece que não havia ninguém para ficar com aquela criança, então o serviço social ofereceu ao policial a posição de ser tutor da pequena. Aquele momento era simplesmente maravilhoso, já que eles haviam se conhecido poucos dias antes e na mesma semana, Zach já seria seu novo pai. Foram 2 anos até que a adoção se tornou oficial. Aquela era a certeza que o policial precisava de que a pequena garotinha seria amada e cuidada pelo resto de sua vida. Nesse outro caso, o policial arriscou a própria vida para salvar moradores de um apartamento em chamas. No, bro. No, we gotta... Hey, fire! Get out! Get out! Fire! Na madrugada do dia 29 de novembro de 2020, os policiais de Tomah, Wisconsin, receberam um chamado para um apartamento em chamas. Quando os primeiros policiais chegaram, o fogo já saía de uma janela do 2º andar, onde alguns moradores ainda dormiam e não faziam ideia da tragédia que estava acontecendo. Do lado de fora havia um morador do apartamento onde o incêndio começou. Hey, let's Each side! Get everybody out, each side, each building. I don't give a about your phone. Does anybody live in this building here? Yeah, there's people that live next to me. Should I get them out? What do you mean, in your building? There's 2 people that live next door to me.
Inicialmente, ele parecia mais preocupado com o celular que havia esquecido do que com seus vizinhos ou animais de estimação deixados para trás. Isso estressou bastante os policiais que estavam ali para salvar vidas. Porém, ao se dar conta da gravidade do problema, o rapaz começou a dar trabalho tentando subir no prédio para resgatar seu gato. Foi nesse momento que os oficiais arriscaram suas vidas entrando no prédio tomado pela fumaça para salvar tanto moradores quanto animais presos no local. Mas isso não seria nada fácil, e eles descobriram isso do pior jeito. Wow. No, bro. No, we gotta... Hey, fire! Get out! Fire! Get out! Dude, my cats are in there. Fire! Get out! Dude, you gotta help me get my cats. Get outside! Fire! Get out! Get out of here. Fire! Get out! Graças à sua dedicação em salvar vidas, o policial que ainda estava no meio do fogo continuou tentando acordar os vizinhos e salvá-los. Fire! Get out! Where's the fire? Get out of here! Get out! Hey! Get low! Get low! Get out! There's a fire! Get low! Get low! Get out of here! Fire! Get out! Where are the dogs? Help! Come on! Hey, it's going! It's going! Fire! Fire! Everyone out! A fumaça já estava tão densa que o policial não aguentou e precisou sair rapidamente de dentro do prédio. Mas todo aquele esforço valeria a pena se as vidas fossem salvas. Mas para isso a colaboração dos moradores seria necessária, o que acabou não acontecendo. Já que a moradora de outro apartamento no prédio parecia não demonstrar urgência para sair, o que deixou todos ali furiosos com aquela situação. Além disso, ela parecia mais preocupada com seus cães assustados com os gritos dos policiais do que com a necessidade de escapar do fogo. Ao invés de sair às pressas do apartamento com seus cachorros, ela ainda resolveu prendê-los dentro do quarto, já que eles estavam amedrontados com todo aquele barulho que estava acontecendo. Get out! Get out! Get down! Get down! Get low! Get low! Let's go, kids here. Where are your dogs? They probably hid in my bedroom. They don't like yelling. Tanto ela como o morador do prédio onde o incêndio começou tomaram decisões erradas para salvar a vida de seus animais. Porém, eles se arrependeram depois. Dude, my cats are in there. The second apartment out. Enquanto isso, o policial que estava lá embaixo passando mal com a fumaça que inalou, observou que o fogo estava ficando cada vez mais forte. Por isso ele não mediu esforços e correu para avisar aos moradores do prédio vizinho sobre o incêndio, deixando todos a salvo. Fire! Get out! Oh, fire, fire. Get out. Seriously, fire. Evan, fire! Evan! Get your kids and get out. There's a fire next door. Graças à coragem dos policiais, apenas uma pessoa sofreu ferimentos leves, sendo tratada e liberada do hospital na mesma noite. Infelizmente, 2 edifícios históricos foram destruídos pelo incêndio, cuja causa nunca foi determinada. O que esse policial fez com essa moradora de rua vai te emocionar. Do you have stuff in your coat right now? No. No dia 6 de dezembro de 2020, um policial do departamento de Wisconsin foi chamado para prender uma mulher acusada de furtar itens de uma loja. Aquela era uma ocorrência comum na região, mas naquele dia o policial teria uma grande surpresa, já que aquela moça tinha uma razão para aquilo. Do you have stuff in your coat right now? No. Okay. Employees said they saw you stuff from your basket into your jacket.
No, I just went and I just put all my stuff back because I was supposed to do my other half here and he never showed up. I just tried calling him actually. Okay, so if we search your jacket, we're not going to find any items. I'll give you an opportunity right now to take everything out. But it's going to be your one and only opportunity. If you take everything out right now, we won't even press charges. We'll just give you no trespass. I think that's a fair deal. A mulher entregou os itens e revelou seu nome, Jamie, mas o policial percebeu que havia algo mais profundo nessa história. Os olhos de Jamie mostravam puro desespero. Acontece que o mês de dezembro nessa cidade é extremamente frio, então para aquela mulher estar roubando luvas e touca, ela devia estar congelando nas ruas. Isso acabou comovendo o policial, que apesar de não concordar nem um pouco com a atitude da moça, entendeu o porquê daquilo. Foi aí que ele fez algo em seguida que deixou todos surpresos. You don't have hat or gloves? I'll buy these for her. Thank you. Are you serious? Thank you. But don't do this, okay? I know it's tough, but there's other ways. Call us for help, all right? Na verdade, os itens que Jamie pegou não passavam de $10, então o policial resolveu comprá-los para a mulher, mas com apenas uma condição: nunca mais voltar naquela loja para roubar novamente. Felizmente a mulher só havia roubado aqueles itens porque estava passando muito frio nas ruas. Embora nada justifique seu crime, o policial conseguiu entendê-la e demonstrar compaixão. Jamie agradeceu emocionada, já que a loja resolveu não abrir nenhum processo contra ela. E mesmo que tenha sido banida da loja, a bondade do policial ficará para sempre gravada em sua memória. Já esse policial agiu de modo parecido e salvou a vida de uma moradora de rua e seu bebê. Okay. Why? What's going on? I'm pregnant, I'm homeless, and I'm done. Would you like to sit down and have your food, or you want to come out? What do you mean? Tudo aconteceu quando a polícia de Columbus recebeu uma ligação de uma mulher pedindo carona para uma clínica de reabilitação. Ao chegar no local, o policial encontrou uma mulher grávida, sem teto, lidando com o vício em drogas. Sem perder tempo, o policial prontamente a ajudou. Mas, ao avaliar melhor como a mulher estava, ele tomou uma decisão que muitos normalmente ignorariam. Are you hungry? You want to go get a burger on the way? Are you in a huge hurry to get in there, or you want to take an extra 10 minutes? I'm fine taking an extra 10 minutes. I'm always hungry. All right. I think there's a McDonald's down here that's open. But I'm kind of hungry. Yeah. It's been a busy night. It has been. And I started off hungry, so... That's not a good combination. No, I've been on a diet and I've lost like 26 pounds. That's good. Yeah, but the diet ends on Sunday and I'm already ready for it to be done. And I usually pack like extra protein bars and stuff in case I don't get time to eat. Yeah. But I ate that last night and I forgot to pack another one. That's not good. That's alright. I've still got food, but I don't feel like eating that right now. I didn't even realize it was already 4 a.m. A mulher estava claramente de coração partido e devastada, e o policial rapidamente percebeu que ela também estava lutando contra a fome. Ele poderia simplesmente tê-la deixado em seu destino, mas sabia que precisava demonstrar compaixão por ela. Would you like to sit down and have your food, or you want to come out? What do you mean? Yeah, if you want to come out and stand up and eat, or if you want to sit down. I don't know if you've been... I'll stand How up. tired you are. Here, we'll get up on the hood of the car. Okay. Os dois lancharam e o policial até mesmo deu alguns conselhos para ela poder ter uma vida melhor e conseguir criar seu bebê. Em certo momento, ele conseguiu entender o que tinha levado ela a tomar uma decisão tão importante naquela hora da madrugada. Rather than off the street, 'cause, But I didn't want to leave my husband, like, we didn't want to be separated. well, But this is a little bit more it's important. more important to take care of me and my baby. And he ripped up our marriage license tonight, pulled the blankets from me and took them all from me and left. I said, all right, bitch, bet you'll never see me again. And he don't know that I left. He don't know where I went. And he'll have no way to contact me. Because Yeah. if he calls Mary Haven, they won't let him know that I'm there, and they don't allow any visits or anything there while you're there. So nobody knows that I called you guys but my mom. Mm-hmm. And my mom's not going to tell him. And you don't plan on seeing him anymore? Eles continuaram o caminho até a clínica, e chegando lá, era possível ver como a mulher estava agradecida. All right.
Thank you very, very much. You're welcome. Good Have a luck great with night. everything. Be safe. Thank you. You're welcome. Fantastic. Great work. Thank you. All right, hopefully I don't see you anymore. Com certeza o que esse policial fez naquela noite vai ficar marcado para sempre na vida dessa mulher. Esse cachorro ficou preso no segundo andar e teria um fim trágico se esse policial não fizesse isso. How can we get up there? It's okay. It's okay, buddy. Tudo aconteceu em 30 de março de 2019, quando policiais de Cleveland chegaram a uma casa e encontraram uma cena aterrorizante. Havia um cachorro pendurado na lateral da casa, com a coleira presa na sacada do segundo andar. Os vizinhos estavam desesperados, mas não conseguiram tirar o cachorro daquela situação e disseram que seu dono não estava em casa e a porta estava trancada para acessar a varanda. Aparentemente, o cachorro deve ter visto algo que chamou sua atenção passando pela rua e resolveu pular para ver o que era, e acabou ficando assim. Aquela era uma situação desesperadora, mas o policial agiu rápido e impediu que o animal machucado se estranhasse. How can we get up there? It's okay, buddy. It's okay, buddy. It's okay. It's okay, buddy. Naquele momento, o cachorro estava cansado de tentar suportar o peso do próprio corpo e parecia não haver mais nenhuma chance de que ele sobrevivesse. Mas o policial tomou uma decisão rápida. Se fosse algum policial sem coração, ele apenas teria virado as costas e não moveria um dedo para salvá-lo. Mas aquele não era um policial desse tipo. Mesmo com toda a dificuldade e sem esperança de cortar a coleira, ele ficou determinado a salvar o cachorro. It's okay. Come here, buddy. Come here, dog. Come here, pup. I got you. Got you. You guys want to come up on their shoulders? How about shut up, radio? It's close. I'm gonna give you a boost, bud. Not right now, please. Got him. All right, he's coming down. Coming down. It's all right. I got poop all over me. O animal caiu de cabeça, mas aparentemente não foi nada grave. O policial acabou ficando coberto de fezes e precisando de roupas limpas, mas ele nem se importou com isso e estava apenas agradecido por ter salvado aquela vida. O dono ausente da casa tinha outro animal. Por isso, o abrigo de Cleveland levou os dois sob custódia, já que aquela situação poderia acontecer novamente a qualquer momento sem que não houvesse ninguém para salvá-los. Esse policial teve que prender a própria esposa, e o motivo é algo que ninguém poderia imaginar. Clique na tela para ver essa história.